E aí? Pronto, agora tá tudo certo. O áudio também tá ótimo, pelo menos pra mim. Pra você, se tudo certo. Sem mais Tudo delongas, vamos certo? começar pra gente não perder muito tempo, até porque nossa live só tem 1 hora. Sim. Então, pessoal, Vamos lá, você vai fazer sua apresentação? sim, eu convidei o Dr. Wellington para fazer parte dessa live, porque durante a pandemia, né, surgiram muitas dúvidas com relação ao direito de família. E, para minha alegria, ele aceitou esse convite, até porque nós somos colegas de profissão, então muito se discute, né? Às vezes um tira dúvida com o outro, comenta decisão favorável, enfim. Então é muito legal essa atitude nossa, né? Até de informar a sociedade como um todo, né, para alertá-los da situação que nós estamos vivendo, e o direito de família foi uma das áreas afetadas. Então, para quem é da audiência do Dr. Wellington aí, meu nome é Tamires Batigalha, sou advogada da comarca de Ribeirão Preto e atuo também em algumas comarcas da região. Nós estudamos juntos, né, na faculdade, somos colegas também de profissão. E é muito legal ter esse convívio agora, né, depois do período da faculdade, e Como trocar profissionais agora, experiência, né? sim, trocar essa experiência. Então é muito bom ter vocês aqui conosco nessa audiência. Eu espero que de alguma forma o nosso conteúdo possa contribuir para vocês, e fiquem com a gente até o final. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington Andrade, eu sou advogado aqui na cidade de Ribeirão Preto também, sou sócio da Advocacia Andrade Silva, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduando na área de Família e Sucessões. Como a doutora Tamires falou, nós fomos colegas na faculdade, passamos na mesma prova da OAB, né? Sim, é Teve isso verdade. também, estudamos junto para a OAB, passamos na mesma prova da OAB e hoje em dia nós atuamos aqui na mesma comarca, então a gente sempre discute aí sobre os casos, é muito bom essa troca de informação, né? E eu gostaria primeiramente de agradecer a você, Tamires, por me convidar, porque eu acho muito importante esse tipo de atitude de passar uma informação com qualidade para a população, principalmente num tempo de pandemia, um tempo difícil como esse que nós estamos passando agora. Gostaria de agradecer também a professora Soraya, porque assim que nós divulgamos a live, ela entrou em contato para fazer essa ponte entre a gente e o Moura, para o Moura poder divulgar a nossa live lá também, como ex-alunos que nós somos de lá, Sim. né? E agradecer também o Moura pela divulgação, né? O Moura Lacerda é a faculdade onde nós cursamos Direito e continua nos dando apoio, tanto nos deu apoio durante a faculdade e agora após o curso, né? Sim, E isso é é muito isso. legal. O Moura Lacerda sempre foi assim um diferencial, né? Ele não nos trata só como números. Na verdade, nós somos muito além de alunos, né? Os professores criam um vínculo com a gente muito interessante. Então, na verdade, a gente se sente como uma família ali. E não meramente Sim. aluno, professor, mais um número ali que está contribuindo financeiramente com a faculdade, né? Então, acho isso muito legal da instituição. E mesmo depois da gente já ter terminado a faculdade, eles dão todo esse suporte, todo esse apoio para a gente. Então, realmente fica meu agradecimento para eles também. Então, vamos lá, né? O direito de família, todo mundo já pensa logo em pensão, guarda, visita. E com a pandemia, né, como eu até cheguei a mencionar no começo, assim como no direito do trabalho, direito civil, nós tivemos muitos aspectos que foram afetados, né, pela pandemia. O direito de família não foi diferente, né? Inclusive aí nós temos processos diariamente, várias liminares, porque por mais que o TJ não esteja atendendo presencialmente, eles estão trabalhando de forma remota, né? Então, os despachos continuam, as liminares continuam e tá tendo bastante movimentação. Então, o direito de família ele Sim, vai tem muita abordar, procura. o direito de família ele vai abordar toda essa questão de guarda, visita, divórcio, pensão, né, que são os alimentos devidos ao menor, enfim, toda essa questão aí que teve um estrondoso aí com a pandemia, né, que virou um Muitas alvoroço. dúvidas, né? Pegou todo mundo de surpresa, então, como fechou tudo, aí o fórum também fechou, não está atendendo presencialmente, os processos continuam, como a doutora disse, mas as pessoas ficam meio perdidas, né? Onde eu vou buscar informação? E agora? Se eu precisar, com relação à pensão, como que ficou? Com relação à visita, vai continuar a mesma coisa? Então, surgiram aí muitas dúvidas com
essa pandemia com relação à família, né? A família nunca para, né? Então, as dúvidas sempre surgem. Sim, e aí a primeira dúvida que surge é com relação à guarda, né? Como que fica a questão da guarda em tempos de pandemia? Então é bom a gente sempre lembrar que no direito brasileiro, né, a regra é a guarda compartilhada, o que a princípio assusta todo mundo quando a gente fala, mas dificilmente hoje se consegue guarda unilateral, a pessoa já fica meio assustada. Não, eu não quero guarda compartilhada. Inclusive se o casal não tiver um bom relacionamento, né? Mas hoje em dia os juízes aplicam muito a guarda compartilhada. Dificilmente a gente vê guarda unilateral, a não ser que seja bebê mesmo, bem pequeno, que a mãe já tenha guarda de fato. Mas enfim, pelo menos nos casos que eu atuo, a maioria é guarda compartilhada, eu não sei os seus. Então, na verdade, Né? Nos meus também, a maioria é guarda compartilhada, porque como é a regra hoje em dia, só se estabelece a guarda unilateral quando tiver algo que desabone algum dos pais em exercer o pátrio poder. ou então quando Então, a regra um dos realmente genitores mesmo abrir mão, né, da guarda. abrir mão, Aí ele tem que abrir mão expressamente no processo, mas como é regra hoje em dia a guarda compartilhada, a maioria dos meus também é tudo guarda compartilhada. E aí se abre aquela discussão, aquela dúvida, né, aquela confusão com relação à guarda, pensão, visitas. Todo mundo confunde os três institutos, né? E hoje a gente vai tentar aqui dar uma esclarecida nessa questão Exatamente. aí desse E instituto. assim, às vezes as pessoas pensam, eu tenho a guarda unilateral. Vamos começar pela guarda unilateral, né? Então, uma mãe, que é a maioria, né, das mães que tem a guarda unilateral de filhos, tem a guarda unilateral e como fica, né? É só eu que tomo decisões sobre a vida da criança? O pai, ele pode optar alguma coisa? Como que fica o exercício do poder familiar do pai com relação a essa criança? E eu digo pai e mãe aqui porque a maioria das mães que tem guarda unilateral, quando tem, né? Dificilmente a gente vê um pai com guarda unilateral. Mas o contrário também pode ocorrer, tá? Eu só tô falando aqui o que a gente vê basicamente na sociedade. E não necessariamente, né? A gente vê que, na verdade, pela lei, não necessariamente pelo fato de um genitor ter a guarda unilateral, o outro não exerça o poder familiar sobre a criança. Pelo contrário, ele tem que supervisionar toda essa questão, ele tem que pedir informações, tanto em escola, para o próprio genitor, ele tem que exercer o poder familiar dele para a criança, né? E participar ativamente, né? O fato de um dos genitores deter a guarda unilateral não exclui o outro da criação do filho, né? Isso é muito importante deixar isso bem claro. Independente de guarda unilateral ou compartilhada, os dois genitores devem participar da criação dos filhos e da tomada de decisões com relação à vida dos filhos, né? Isso é o mais importante. Com relação a... Até porque é o interesse da criança, né? Que deve sempre prevalecer, Isso, exatamente e isso. não dos pais. Mas pode continuar. Os pais têm que entender que essa parte que... Não, eu ia falar exatamente isso. Os pais têm que entender essa parte. Quando se trata de processo de família envolvendo o menor, o interesse absoluto, isso é previsto tanto na Constituição como o bom senso prevê isso há mais tempo que a Constituição. O interesse absoluto é da criança envolvida, é do menor. Então, pensa-se primeiro no que vai ser melhor para a criança e depois nos interesses dos pais. Tá? Então, em relação à guarda compartilhada, todos os assuntos que a gente vai falar aqui hoje que envolve menor, isso deve sempre pautar essas relações. Porque aí não tem erro. Se você pensar primeiramente no menor, no que é mais importante para o menor, as decisões vão ser tomadas da forma mais justa possível. Então, os pais têm que sempre, com guarda unilateral ou com guarda compartilhada, os dois têm que participar da criação dos filhos, porque o interesse é, primeiramente, da criança, é preservar a criança, é preservar o menor, adolescente que seja, nessas relações. Exato. E aí a gente pula para a guarda compartilhada, né, que tem essa questão que a gente já comentou, que não é porque tem a guarda tanto unilateral quanto compartilhada, vai sempre prevalecer o interesse do menor, né, mas não é porque tem uma guarda ou outra que o outro genitor não participe da vida da criança, né, pelo contrário, ele deve participar ativamente. E aí a dúvida que surge de todo mundo, não sei aí no seu escritório, essa é a corriqueira. mas no meu surge demais,
fala de guarda compartilhada, a pessoa já assusta. Meu Deus, então meu filho vai passar 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro? Não, isso é um absurdo. E aí, o que você me diz? Então, né, as pessoas confundem, como a gente tinha dito no início, as pessoas confundem os institutos da guarda, da pensão e da visitação ou convivência, né? Uma coisa é a guarda, que é a tomada de decisão, da tomada de decisão com relação à vida do filho, né? A criação em si do filho. Outra coisa é a visitação, é a convivência. Tem casos de guarda compartilhada que a visitação é fixada da mesma forma que na guarda unilateral, que é visitação em finais de semana periódicos. A gente vê isso muito na prática, né? Então, tanto guarda unilateral quanto guarda compartilhada pode ter esse tipo de visitação sem problema algum. Como a gente disse no início, não se confundem os institutos da guarda, da pensão e da visitação. Esse tipo de guarda aí, que passa 15 dias com um, 15 dias com outro, um mês com outro, é um tipo de guarda que é a guarda alternada, que nem tem previsão na nossa legislação, né? Porque no direito brasileiro se entende que não seria benéfico para o menor, e realmente tem estudos, né, de psicólogos famosos aí, psiquiatras famosos, analisando as questões que isso gera no menor, de não ter um lar de referência, de ficar 15 dias com um, 15 dias com o outro. Isso seria prejudicial para o menor. Acredito que até por isso não tem essa previsão legal no nosso ordenamento pátrio aqui. Nós temos a unilateral e a compartilhada. Aí dentro disso nós temos a visitação e a convivência. Exato. Então, só para esclarecer melhor, né? A guarda unilateral vai ser dada a um genitor e aquele outro que não tiver a guarda em si, ele tem que supervisionar os direitos da criança e vai ser estipulado os dias de visita, né? Para ele ver o filho, né? Mas nada obsta, como a gente disse, que ele supervisione todas as decisões da vida do filho, né? Porque é importante ele participar. Na guarda compartilhada em si, os dois genitores vão fazer parte das decisões, né, das tomadas de decisões da vida do filho. Então, os dois, de forma conjunta, vão tomar todas as decisões da vida do filho. Ela é a regra porque no nosso direito subentende-se que as pessoas maduras, né, saibam conversar, deixar as suas diferenças de lado, por mais que o casal não tenha dado certo, porque a criança não tem culpa de nada. Então, os adultos têm que conversar e dialogar para sempre prevalecer o melhor interesse da criança. E aí, não necessariamente, como o Dr. Wellington disse, não necessariamente é essa questão de 15 dias na casa de um e de outro. O juiz fixa o período de convivência. Às vezes, se for um diálogo bom entre o casal, essa convivência se dá de forma livre, né, desde que não atrapalhe a rotina do menor. Ou então, se o juiz perceber que tem uma dificuldade aí de acesso, né, de diálogo, ele estipula finais de semana, cada 15 dias, ou todos os finais de semana, aí depende de cada caso, e aí o juiz vai ter que analisar o seu também. Certo. E uma questão também que é importante, que na guarda compartilhada, né, até isso serve como ponto de referência para diferenciar a questão da guarda e da visitação. Quando é estipulada a guarda compartilhada, tem-se também a fixação de um lar de referência. Então, não é porque a guarda compartilhada que fica, a criança fica ao léu, né? Ela tem um lar de referência, geralmente estipula-se, né, o que é padrão, o que é mais normal na prática, estipula-se como lar de referência o lar da genitora, e aí o genitor faz a visitação, a convivência normal. Exatamente. E aí outra dúvida que surge muito, né? Eu tenho a guarda compartilhada, eu posso parar de pagar pensão? Essa também. Essa eu acho que é a campeã, né, dos escritórios de advocacia que trabalham no direito familiarista. Isso, nossa, todas as pessoas, quando você fala para alguma mãe, por exemplo, geralmente é quem vai deter a guarda, né? Vamos, então, estipular a guarda compartilhada. Ela já falou, opa, mas espera aí, eu preciso que ele contribua com a pensão, né? Como se uma coisa influenciasse diretamente na outra. E não é assim, como a gente sempre discute aqui, a guarda compartilhada é uma coisa que vai influenciar na tomada de decisões do filho, como nós já dissemos na live. A questão da pensão alimentícia é outra coisa, é direito da criança também, assim como visitação e convivência, não é direito do filho, né? Não é direito do genitor, aliás, é um direito primeiramente da criança. É também direito do genitor,
mas é um direito primeiramente da criança. Então, na guarda compartilhada, lógico, tem alguns casais que na prática realmente tem uma relação bastante madura a ponto de dividir de modo igual os gastos. Tá? Isso a gente vê na prática. Mas o que a gente mais vê na prática é se estipular, sim, a guarda compartilhada e um valor de pensão a ser pago para o genitor que detém a guarda de fato por mais tempo, né? Então, por exemplo, vai ficar com a mãe, a criança. O lar de referência vai ser o lar da mãe, pode-se estipular a guarda compartilhada e a pensão alimentícia a ser paga para o filho. Então, o pai vai pagar a pensão alimentícia para o filho e vai deter a guarda também com a forma de guarda compartilhada. Exatamente. Então, para sanar qualquer dúvida das pessoas que estejam nos assistindo aqui, guarda compartilhada não exonera de pagar pensão, tá? Se você busca a guarda compartilhada só para parar de pagar pensão, você está enganado. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque não é assim que funciona. Não, porque como o Dr. Wellington disse, é um direito da criança. A criança precisa se alimentar, né? Alimentos vêm de alimentação, então a criança precisa comer, prover sua subsistência. Então, a pensão é a forma que se dá a subsistência do menor. Mais alguma coisa com relação a isso? Acredito que não, né? Essas são as duas formas de guarda. A gente até falou um pouquinho da guarda alternada aí, né? Aqui, um ponto que a gente até tinha discutido, né? Essa guarda alternada, não é que ela não é aplicada no Brasil. Às vezes tem casos que a convivência se dá um tempo com o pai, um tempo com a mãe e tal, porque moram em cidades muito distantes. Sim, mas e isso afeta a convivência, né? Quando mora em cidade distante. Afeta demais e isso é tido só como uma exceção mesmo, em casos que não tem outra alternativa, né? Aí às vezes o juiz pode fixar um período na residência de um período na residência do outro, mas conforme a gente mencionou, não é o ideal porque a criança fica sem referência e ela não consegue criar vínculo afetivo com ninguém. Então ela acaba às vezes não tendo amigos, aí cria uma pressão psicológica na cabeça da criança e vira todo aquele transtorno que a criança não vai crescer de forma saudável. Então, por isso que não costuma ser aplicável. Bom, tem uma pergunta aqui, ó. Tem alguma idade em que a criança tem voz na decisão de quem deve ter a guarda dela? Bom, o que eu penso a respeito e o que a gente vê na prática? A criança, quando ela é menor de 12 anos, né, salvo engano, ela é sempre ouvida por psicólogos, é feita sempre um estudo psicossocial, né, quando o juiz vê a necessidade. Então, monta-se uma equipe e essa criança, pai, mãe, faz com todos que estão à volta da criança, faz um estudo para ver o que é melhor para essa criança, para dar um suporte para o juiz decidir lá numa posterior sentença o que é melhor para a criança. Então, eu já tive casos de criança de 8, 9 anos ser ouvida por psicólogo, né, ter esse estudo, e depois o estudo favorável, inclusive a mim, né, que estava por uma das partes, e depois o juiz se basear nesse estudo psicossocial para dar a sua sentença. E graças a Deus a sentença foi favorável a mim, ao meu caso. Mas quando a criança acima de 12 anos, aí geralmente o juiz já pode ouvi-la. Mesmo tendo essa previsão de poder ouvir a criança acima de 12 anos, os juízes evitam ao máximo ouvir. Sempre é feito, né, a forma de regra é fazer isso por estudo psicossocial. Então passa pelo psicólogo, né? Aqui em Ribeirão Preto é muito bom falar disso porque a estrutura que se tem no judiciário aqui é muito boa para acolher casos de família. A parte de família aqui do judiciário é muito boa. Então tem-se lá no fórum aqui de Ribeirão Preto, como que funciona aqui. Lá mesmo no fórum tem a psicóloga e assistente social do fórum, que quem faz, são os profissionais que fazem essa análise desses casos que envolvem menores. Então, são entrevistados individualmente o menor envolvido e os familiares. Então, do núcleo familiar do pai. Quem é que mora com o pai? O pai mora com a mãe dele ainda. Então, é ele e a mãe dele que são
componentes daquele núcleo familiar, que vão ser entrevistados individualmente para saber como que se dá essa convivência. E o mesmo caso no núcleo familiar da mãe, né? Quem morar com ela lá vai ser entrevistado também para saber como que funciona essa convivência do menor. Então, Exatamente. por mais que tenha-se essa previsão, ela é também utilizada em casos excepcionais. Por quê? Ser ouvido em juízo é uma coisa um pouco traumatizante, às vezes até é uma coisa que foge muito do comum, do cotidiano, então procura-se não expor a criança a esse tipo de Totalmente, né? oitiva, né? Iria criar um trauma na criança que não há necessidade, sendo que por ela ser criança realmente, pode fazer esse estudo de uma forma lúdica, né? Não necessariamente ali na frente de um juiz e de um escrevente, de advogado, enfim, cria um transtorno psicológico para a criança que não há necessidade. Então, por isso que os juízes nomeiam esses psicólogos aí do juízo para que façam esse estudo. Teve uma pergunta aqui se esse estudo é solicitado pelo advogado. Nos casos em que eu atuei, sim, foi solicitado por mim ou pela parte contrária, mas dependendo, às vezes, se o juiz achar de extrema relevância, às vezes ele mesmo pode já mandar direto pro setor de psicologia, né, para que faça esse estudo. Sim. Mas pelo menos nos casos que eu atuei, sempre foi solicitado. O juiz nunca fez de ofício. Eu sempre também solicito nos casos em que eu atuo, mas eu já vi casos que eu peguei já em andamento, eu fui nomeado já com o caso em andamento, que o Ministério Público de Ribeirão aqui, o Ministério Público que atua na vara de família, eles solicitam também. Então, quase que em todos os processos tem esse estudo psicossocial quando envolve menor. Sim. O Ministério Público ele atua nesses processos, né, como representante do menor, para ver se nenhum direito vai ser infringido. Então, eles, de regra, eles solicitam o estudo psicossocial quando envolve menor. Até porque, isso é um assunto que a gente vai falar mais para frente, tem que se avaliar também não só a parte da convivência para guarda e tudo mais, mas se existe alienação parental, que é um dos assuntos, um dos tópicos que está mais adiante da nossa live, nós vamos falar disso também, mas esse estudo, via de regra, ele é feito para poder se ter uma base também para avaliar se existe alienação parental por parte de algum dos genitores. Uma coisa que é importante dizer também, por que a criança também não é um dos motivos principais da criança não ser ouvida com relação à guarda? É uma pressão psicológica muito forte de ambos os genitores na criança, né? E aí a criança vai ter que ir lá na frente do juiz escolher um dos genitores para morar. Entendeu? A criança sempre vai carregar uma culpa muito grande em não escolher o pai ou em não escolher a mãe. Entendeu? Exato. Então, para evitar esse tipo de sentimento, é que não se expõe também a criança a dar esse tipo de oitiva diretamente em juízo. Tanto que no caso que eu comentei, que eu tive uma decisão favorável a mim, a criança no estudo, ela menciona que ela queria morar com o genitor que eu estava defendendo, mas que tinha medo de contar para o outro, porque tinha medo de apanhar e porque o outro genitor era bravo, então tinha todo um transtorno que a própria criança, na frente de um psicólogo, nem era na frente de um juiz, tinha receio, ela queria expressar a vontade dela, mas ao mesmo tempo tinha medo do que poderia acontecer com ela. Da reação, né? Eu lembro, eu vi esse caso seu, inclusive. Exatamente. Em relação à situação que estamos vivendo, como fica a relação de guarda compartilhada, né? Aí provavelmente você está querendo dizer sobre as visitas, né? Como que fica a questão de visita. Visitas. Então vamos entrar nessa parte, né? Porque com a pandemia instaurada, muitos genitores começaram a se utilizar dessa desculpa, né? Para não deixar o outro genitor ver a criança, o que faz mal para a própria criança, porque como a gente mencionou, é um direito do menor. Além de ser um direito do genitor que não detém a guarda de visita e convivência, o direito principal é da criança. Então, a criança, para crescer saudável, ela tem que manter a convivência com um genitor que não detém a guarda, né? E aí, muitos genitores têm se utilizado da pandemia como uma desculpa para que aquele genitor não tenha convivência com o menor. Isso é muito ruim, por todos os aspectos que a gente mencionou. Então, choveu a ação de regulamentação de visita. Nossa, muitas. Por conta disso, várias liminares. E aí, até por conta da pandemia, teve alguns juízes que adotaram um critério que a gente vai comentar já já. Então, essa questão das visitas na pandemia,
Se já tem regulamentado em juízo, o que se tenta fazer sempre é seguir a regulamentação que já está em juízo. Agora, se foi feita uma análise, isso é uma análise caso a caso. Se os genitores fizerem uma análise desse caso e ver que está expondo o menor a risco, aí tem-se que regulamentar a visita novamente, tá? A gente nunca vai orientar, suspender a visita, interromper a visita por si só. É sempre bom o quê? Diálogo, entrem em um acordo, se possível, se for necessário, procurem o judiciário para regulamentar isso de forma legal, mas assim, o simples fato da pandemia estar instalada não muda por si só os casos de visita, não muda a guarda, não muda a visitação, entendeu? E muito menos ainda a pensão. Então, o que já está estabelecido deve tentar ser cumprido. Agora, tem casos que realmente excepcionais que vai ter que ser estipulado um outro critério, que é o critério que a doutora Tamires vai falar, que inclusive você tem o seu caso de exemplo lá, que é bem recente. Exatamente. Tem uma questão que, na verdade, como o doutor Wellington falou, as partes não podem, por conta própria, falar, olha, tá com a pandemia, então simplesmente eu vou parar, não quero que você venha visitá-lo. E não é bem assim que funciona. Se está regulamentado pelo judiciário, tem que ser cumprido, porque senão pode dar busca e apreensão do menor, e aí mais transtorno ainda toda uma para a situação criança. traumática, né? Exatamente. Então, sempre tem que haver esse equilíbrio e, claro, sempre melhor opção, diálogo entre as partes, é sempre a melhor opção. Caso extremo, não tem como conversar, não tem diálogo, então vamos levar a situação para o judiciário, que foi o meu caso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem uma cliente que é requerida numa ação e o genitor tinha conseguido, né, a pernoite com a criança, a regulamentação, né, da convivência com a menor. E foi bem nessa época aí do coronavírus, e aí por conta disso eu me manifestei no processo, pontuando, né, toda essa questão da pandemia, que a criança tem comorbidades, né, ou seja, ela tem uma doença respiratória, ela convive com os avós, que também são pessoas do grupo de risco, então tem toda essa questão envolvendo aí a situação nesse caso, né? E nem a mãe, inclusive, está visitando a criança por conta de trabalhar em um supermercado, então ter seu trabalho aí exposto ao público, né? Exatamente. Então nem a mãe está visitando a criança. E aí eu peticionei no processo tentando ver se conseguia algo com relação à modificação de visita, né, desse regime de visita. E para minha surpresa, muito positiva, consegui que o juiz fixasse a regulamentação de visitas de modo virtual durante a pandemia, justamente para que a criança não ficasse transitando de uma casa para outra, não ficasse em contato com pessoas na rua, enfim, para que não corresse risco de ser uma transmissora, né? Porque a gente sabe às vezes que as crianças, elas saem ilesas do vírus, mas no caso dela, por ter problema respiratório e por conviver com pessoas de idade, talvez não sairia, e aí poderia se agravar e, Deus me livre, virar óbito. Então o juiz, de forma muito sensata, estipulou essa convivência virtual, então por meio de WhatsApp, às vezes videoconferência, depender do pai, tá? Do que ele quer, para manter esse vínculo afetivo com a criança, porque é necessário. Sim. Não é por causa da pandemia que vai cessar essa convivência com o pai. Então, de modo virtual, podia dar essa convivência. E isso foi uma brecha que o Tribunal de Justiça, né, de São Paulo já tinha sido julgado, né, em sede de agravo de instrumento, uma decisão favorável nesse sentido, de convivência virtual, que alguns juízes estão adotando. E aí, com base nisso, nesse julgado, eu consegui, aqui em Ribeirão Preto, ter essa decisão favorável também. Então, vai depender de cada caso, enfim, aí, se não tiver diálogo, levar para o judiciário e ver o que o juiz vai decidir, né? Como nós dissemos, né, é sempre uma análise caso a caso, lógico.
Hoje em dia, isso funciona bem porque nós temos recursos tecnológicos, né, disponíveis aí para não interromper totalmente o convívio, né, mesmo que não seja o convívio ali próximo, né, o convívio por meio de alguma rede social, por meio de chamadas de áudio, por meio de chamadas de vídeo, né. Então, é uma forma que se encontrou de amenizar o problema. O melhor para a criança é lógico, ter contato mesmo, físico, com o pai, tudo, poder abraçar, né, uma das melhores coisas da infância, mas no caso de uma pessoa que está exposta, está trabalhando, por exemplo, um socorrista do SAMU, quem é enfermeiro, médico, está tendo contato ainda, está atendendo tudo, então vai ter que ser interrompida, né, pelo bem maior da criança em si. Não é nem pelo interesse do genitor de interromper nem nada, mas por isso que é feita uma análise caso a caso. E aí tem-se, né, o tribunal tem se posicionado de forma a estipular o convívio virtual, que é uma forma de não interromper totalmente, né? Vai de cada caso. Às vezes é igual o Dr. Wellington falou, às vezes o genitor é médico, ou é de grupo de risco também, ou trabalha na área da saúde, ou então, por exemplo, que foi o caso desse do Tribunal de Justiça de São Paulo, o pai tinha acabado de voltar de viagem de outro país. Da Colômbia, né? Da Colômbia, exatamente. Então, não faria bem, além dele ter voltado de viagem, a criança tinha problema respiratório. Então, para que colocar essas duas pessoas fisicamente um na frente do outro, para ter esse contato que talvez não seria legal nem para um nem para outro, poderia passar doenças, enfim, às vezes nem sabe se ele tinha algum contraído vírus para transmitir, né? Mas é melhor evitar para a saúde de ambos, né? Sim. E até fazendo um gancho aqui com o interesse absoluto do menor, né? Olha só como que isso influencia em outras áreas também. Uma das dificuldades que nós temos muito em direito de família é quando o genitor que não possui a guarda, que não tem o convívio ali diário, nos primeiros anos da criança ele não estabelece esse convívio, não tem um vínculo, não cria um vínculo. Exatamente. Então depois, para criar esse vínculo é muito difícil. Isso aí, não estou dizendo, não vi nenhum caso disso ainda, mas pode vir a ser utilizado esse convívio virtual para iniciar esse vínculo desses pais que ficaram longe da criança durante os primeiros anos e para não criar aquele choque, né? Porque a gente vê que tem, às vezes, casos que até que psicólogo tem que intervir, assistente social tem que intervir para poder dar esse start nesse vínculo com o pai que ficou ausente nos primeiros anos da criança. Talvez essa decisão de estabelecer esse convívio virtual possa ajudar nesse ponto também futuramente. Exato, a gente vê uma evolução constante, né, dos tribunais com relação à audiência virtual e outras coisas mais. Então, por que não, talvez, essa questão da convivência virtual não possa ser adotada nesses casos, né, para inserindo a pessoa no outro núcleo familiar aos poucos, para não ter esse choque, né? Porque, tem um choque. Exatamente, porque para a criança ainda não é pai ou é mãe. Né? Ela nem sabe às vezes quem é. Às vezes é um desconhecido. Para ela é um desconhecido, então realmente talvez seja um bom critério aí a se utilizar. E aí a gente entra na questão dos alimentos, né? Pensão alimentícia, que todo mundo também... Parte bastante polêmica também. Exatamente. Como a gente mencionou, né? A questão da pandemia em si, ela não exonera dos alimentos. Então não é porque entrou a questão da pandemia, eu simplesmente posso parar de pagar a pensão. Porque se tem a pensão, isso é muito grave, gente, se tem a pensão estipulada por juiz e você simplesmente para de pagar, isso se torna um título executivo, né? Então você pode ser executado na justiça e ser preso, que é o nosso critério aí de prisão civil previsto na legislação, que todo mundo sabe que se não pagar a pensão vai preso. Então, de forma automática, por si só, parar de pagar a pensão, isso é muito grave. Até porque, como a gente mencionou, isso é para a subsistência da criança. Então, não é que todo mundo fala, né? Ah, eu vou pagar para ela, eu vou pagar para ele a pensão. E, na verdade, não é. Isso. É para a criança, é para o seu filho ou filha, não é para o outro. Então, as pessoas, elas têm um ego muito grande, né? Um ego ferido aí do término da relação e que não deixa isso de lado e acaba refletindo. E acaba transmitindo, criança. Né? Acaba transmitindo isso para a criança. É muito importante destacar isso. A pensão alimentícia, os alimentos, né, fixados em juízo,
O nome alimentos leva a essa confusão de que seria um dinheiro para comprar puramente os alimentos. Não é, são necessidades básicas. Alimentos significa dinheiro despendido em necessidades básicas, ou seja, se você cortar os alimentos do seu filho, você está cortando as necessidades básicas. É por isso que não tem essa suspensão automática em caso de pandemia nem nada. São devidos os alimentos da mesma forma, se foi estipulado em juízo, tem que ser cumprido. É lógico, nós sempre vamos estimular o diálogo entre as partes, tá? Nós estamos aí numa situação totalmente extraordinária, né? Nós estamos tentando encontrar um rumo para resolver os diversos problemas que uma pandemia desse porte causa. Lógico, tem pais que não têm a condição de manter o mesmo nível de alimentos que estavam pagando. Por quê? Até teve a live da doutora Tamires com o Dr. Wesley, que também é meu amigo, hoje em dia, profissional junto comigo, e foi de uma turma antes da nossa na faculdade também, né? Nós nos encontramos lá no Moura também. Sim. Que vocês falaram, discutiram sobre as relações trabalhistas. Suspensão de contrato, a questão de redução de jornada de trabalho com redução de salário. Então, isso tudo influencia nos alimentos? Influencia, mas não é motivo hábil nem suficiente para simplesmente cortar o pagamento de pensão. Né? Então, tudo isso tem que ser discutido entre as partes. Se não houver diálogo, como a doutora Tamires bem pontuou, leva a questão ao judiciário para ser analisada. Esses casos, assim, mais graves e bem comprovados, eles são analisados de forma rápida, pelo menos pelo nosso juiz aqui de Ribeirão. Desse ponto eu não tenho que reclamar. Juízo de família daqui, as ações têm um trâmite bastante rápido, bastante célere, e assim, para o pai que está aí desesperado, foi reduzido a jornada de trabalho, foi às vezes suspenso o contrato de trabalho, né, reduzido o salário, ou mesmo suspenso o contrato de trabalho, que não vai receber mesmo nada. Procure o judiciário, se não for possível um acordo, faça uma revisional, junte ao processo esses documentos que comprovam isso. Não deixe isso tudo virar uma bola de neve, porque como a doutora Tamires falou, a pensão, quando não paga, ela gera um título executivo em favor da outra parte, em favor do filho, né? A outra parte somente representa. E esse título ele pode ser executado tanto por penhora de bens como por prisão civil. Então não é uma coisa com que se deve brincar, é uma coisa bastante séria. E eu acho que o melhor é atuar sempre de forma preventiva. Teve algum problema, tal, não sabe como que vai ficar, entre em um acordo. Se não for possível entrar em um acordo, procure o judiciário para não se ver prejudicado mais à frente. Exato, às vezes tentar um acordo somente durante a pandemia, né? Eu tive uma redução de salário, não consigo mais pagar o que eu pagava, porque a pensão é a possibilidade do genitor de pagar a pensão e a necessidade da criança. Então, vai ponderar esses dois aspectos para ver o valor que será de alimentos, né? Às vezes tem gente que paga mais de um salário mínimo e tem gente que às vezes paga de meio salário mínimo para baixo e fala, por que o meu vizinho ganha X de pensão e eu ganho Y? É cada caso, vai depender se o genitor tem trabalho fixo, qual é a renda desse genitor, qual é a necessidade da criança. Então, tudo é de se conversar. Às vezes, durante esse período, se teve uma redução aí na jornada e, consequentemente, no salário, tentar um acordo durante esse tempo, pagar um valor menor do que se pagava antes, e aí normalizando a situação, o valor voltar a ser pago normalmente. Então vai depender de cada caso. E se não for possível esse diálogo, levar para o judiciário. Tem até um caso que eu li e comentei até com o Dr. Wellington, de Jacareí, que aconteceu essa questão da redução. O pai não tinha condições de manter os alimentos na porcentagem que era devida, que já era pré-fixada em juízo. Então, ele pagava 30% dos rendimentos líquidos dele. E com a instauração da pandemia, esse valor ficou totalmente inviável pela questão da redução de jornada, redução de salário, e não tinha mais como pagar 30% da renda dele, porque ele não poderia nem prover a própria subsistência, quem dirá do filho. E aí o juiz, muito sensato, diminuiu os alimentos, falando não, então durante a pandemia você vai pagar 20% do salário mínimo e não mais dos seus rendimentos,
E aí, normalizando a situação, você volta a pagar normal. Porque é muito importante pontuar que os alimentos, independente de caso de emprego, de desemprego, ele sempre vai ser devido. Porque as necessidades da É. criança não param. Às vezes a pessoa fala assim, até inclusive tem uma pergunta com relação a isso. Mas eu estou desempregada, e aí, eu vou parar de pagar alimentos? Não, não vai. O juiz pode fixar uma porcentagem menor, com base no salário mínimo, mas ele não vai deixar de fixar. Você vai ter que pagar da mesma forma. Aqui em Ribeirão Preto é bom de atuar na área de família por isso, né? Como tem as varas especializadas de família, o padrão aqui, acho que nos meus processos, da doutora também, né? O juiz aqui sempre fixa um valor para quando está empregado. Sim. E um valor para quando está desempregado, na falta de trabalho ou renda e tal, aí fixa um outro valor, que geralmente um é atrelado ao salário da pessoa e o outro é atrelado ao salário mínimo, vigente nacional. Então, isso não só aqui, eu já vi em outras comarcas também, né? Isso é um padrão de se fazer. Tem alguns lugares, por exceção, né, ainda bem, que não fixam um valor em caso de desemprego. Então, toda vez que o genitor que paga os alimentos vier a ficar desempregado, ele tem que entrar com a revisional. Aqui já é preventivo. Exato. Isso, né? A atuação do judiciário aqui já é no sentido de fixar um valor quando empregado, relacionado ao percentual dos rendimentos daquele que vai pagar, e fixar um valor no caso de desemprego que é fixado num percentual relativo ao salário mínimo vigente. Isso Exato. é muito importante saber. Então, como a doutora Tamires disse, pelo fato de estar desempregado, não vão suspender os gastos da criança. Então, como nós dissemos, os alimentos eles são para os gastos básicos. Então, os gastos básicos de todo ser humano não vão suspender. A criança não pode, por si só, prover esses gastos, e não é justo deixar a cargo de um só dos genitores. Então, por isso que desempregado ou empregado, os alimentos são devidos, tem que pagar os alimentos. O que se pode fazer é discutir em juízo o valor. Exato. E aí a gente até comentou, né, por ser título executivo e poder o devedor ir preso. E aí entrou a questão da prisão durante a pandemia, que às vezes é até mais interessante tentar um acordo durante esse período para não executar, né, o devedor de alimentos por conta dessa brecha aí do STJ que a gente teve sobre uma possível prisão domiciliar. Então, a gente teve a resolução 62 de 2020 do CNJ autorizando a fim de não disseminação do vírus, né, do coronavírus, a possibilidade do magistrado, né, do juiz, decretar a prisão domiciliar do devedor de alimentos, ou seja, ficar preso na casa dele, para não correr risco de levar nenhum vírus para nenhum presídio, que aí o contágio seria bem maior. Então, no STJ, a gente teve uma brecha nesse sentido, de um juiz que decretou a prisão do ministro, que decretou a prisão domiciliar, né, de uma pessoa, de um devedor de alimentos. E aí a gente viu também alguns casos, até em Cravinhos, aqui numa comarca próxima de Ribeirão. Eu tenho uma colega que tem uma execução de alimentos aí que está em trâmite, e o juiz, ele decretou a prisão do devedor, mas ao mesmo tempo ele suspendeu a decisão dele. Olha que legal. Enquanto durar a pandemia. Né? Ele suspendeu a própria decisão dele enquanto durar a pandemia, para que esse genitor não ficasse preso de forma domiciliar, porque subentende-se que nós todos estamos presos em casa, né? Então não faz nem sentido. Não teria efeito prático, né? Porque se é uma coerção pro genitor pagar a dívida dele, porque se não falar que ele vai preso, às vezes ele nem paga, ele não tá nem aí, né? Se é uma pessoa que deixa chegar nesse ponto. Então, ele, de forma bem sensata, ele suspendeu a própria decisão dele enquanto durar a pandemia, para que a pessoa venha a ser presa somente depois. E aí ela vai pro cárcere normal se ela não pagar a dívida dela. Então, eu achei bem relevante também essa situação, muito sensato desse juiz, e eu acho que vai por esses caminhos também, algumas decisões. Sim, porque a prisão civil, né, como forma de receber os alimentos,
é uma situação também bastante excepcional, porque chegou-se num ponto que o Estado precisa exercer essa pressão, né, precisa exercer essa coerção no indivíduo para forçá-lo a pagar. Né? Não é uma prisão por si só, não, é um castigo por não ter pago, não, é uma forma de pressionar a pessoa a pagar. E se parar para analisar, a prisão domiciliar não exerce essa pressão. Exatamente. Né? Todos nós, como a pessoa vai ficar em prisão domiciliar na mesma situação de todos os que estão respeitando o isolamento em casa, que tem condições de ficar em casa e tudo, qual que é a pressão nisso? Está na mesma situação das outras pessoas, não faz sentido mesmo, não tem esse poder coercitivo quando se determina uma prisão domiciliar para o caso de devedor de alimentos. Exatamente, aí fica essa incógnita aí, né? Vale a pena decretar a prisão do devedor agora em época de coronavírus? Porque ele ficaria preso em casa. E nós todos estamos presos, entre aspas, em casa. Então, até que ponto isso vale a pena, né? Eu sou a favor dessa decisão do juiz aí de suspender e deixar para executar essa ordem de prisão após a pandemia. Porque eu acho que o efeito de realizar uma prisão como forma de pressão para a pessoa pagar, nesse caso aí consegue ser atingido. E no caso da prisão domiciliar, eu acredito que não. Sim. E aí toda essa questão, né, de guarda, visita, do melhor interesse da criança, a gente chega no ponto também que às vezes a gente se depara muito no direito, né, na advocacia, a questão da alienação parental, né? Que a gente às vezes vê muitos genitores reclamando de ela não deixa eu fazer isso, ou então não deixa eu fazer aquilo, fica falando, colocando coisas na cabeça da criança. Colocando a criança contra mim. Exatamente. Então, o que você tem visto aí dessas questões de alienação? Então, as pessoas confundem muito também, qualquer tipo de ato hoje em dia já está virando motivo de acusar o outro de alienação parental, né? E alienação parental, ela é um distúrbio psicológico, né, que é criado na criança, não só pelo genitor ou pela genitora, né, pelas pessoas do convívio dele que exercem aí qualquer função de guarda, de vigilância e tudo mais. No sentido de colocar o outro genitor como inimigo dessa criança, criar um certo ódio da criança pelo outro pai, né, ou pelo pai ou pela mãe que seja. Então, a lei traz de forma exemplificativa alguns atos que são considerados como atos de alienação parental, porque tem a diferença também entre os atos de alienação parental e a síndrome de alienação parental, que aí já é o distúrbio psicológico que é causado na criança que sofre esses atos e que causa aí danos severos nessa criança. Então, por isso que é muito importante sempre se pautar, né, acho que o principal dessa live, a palavra-chave da live, bom senso, se pautem sempre pelo bom senso, principalmente nas relações de família, principalmente quando envolve menor, quando envolve criança, adolescente, é muito importante o bom senso, né? Alguns casos, alguns atos de alienação parental que a gente pode exemplificar aqui, é colocar obstáculo mesmo no convívio, no vínculo, na criação ou na manutenção do vínculo afetivo com o outro genitor, não fornecer deliberadamente, por vontade própria mesmo, né, com dolo, com intenção, de não fornecer, informações básicas da criança, como informações escolares, informações relativas à saúde, isso também são atos de alienação parental. Então, criar obstáculos à visitação, né? Toda vez que é a vez do pai pegar e tem algum evento, tem algum aniversário, alguma coisa, isso a gente vê muito isso na prática. Muito. Um falando mal do outro, né? Não, aí você vai com seu pai, tal, e aí, tipo, tenta criar um peso na consciência da criança por estar com o pai. Mas você não estava lá com seu pai, não sei o quê, agora você vem aqui em casa e tal, sabe? Fica meio que jogando a criança contra a parede. Os efeitos, eu acho muito importante a gente falar dos efeitos da síndrome da alienação parental. Isso pode criar depressão na criança, pode despertar agressividade, dificuldade em relacionamento social, dificuldade em criar amigos na escola, no colégio, sabe? Fica mais afastado, né? Uma tristeza profunda, né? Que aí chega no caso até da depressão mesmo. Então tem vários, dificuldade de atenção,
tem vários sintomas muito prejudiciais à criança que sofre esse tipo de alienação. Por quê? Sempre carrega um peso com ela, né? Quando está com um pai, é porque aquele pai, a mãe fala que não é uma pessoa tão boa. Aí quando volta para a mãe, não, mas você ficou lá e você aproveitou os momentos com seu pai, é como se você traísse a confiança do alienador, né? E às Que é vezes quem cria a alienação parental. Coloca a criança de castigo, faz ela se sentir culpada por uma questão que ela só está convivendo com outro genitor. A criança não Exatamente, tem nada não. a ver com isso. Isso destrói o psicológico da criança. É uma coisa muito grave mesmo. E, assim, como que funciona no judiciário isso? O problema da alienação parental, que todos nós que trabalhamos aí na área de direito de família enfrentamos, é a comprovação dos atos, né? Sim. Como se comprova uma alienação parental? É feito um estudo psicossocial, que é com o psicólogo e o assistente social lá no fórum. Durante as entrevistas, é lógico, esses profissionais são altamente treinados a fazer isso, ainda mais esses do fórum que trabalham só com isso, eles são as pessoas mais indicadas para detectar qualquer sintoma, por mínimo que sejam, eles detectam nesse estudo psicossocial, para saber se algum dos genitores está exercendo uma influência negativa no psicológico da criança. Então, atualmente, como que está? Esse setor psicossocial do fórum está suspenso as atividades, porque essas entrevistas elas são por meios presenciais. Tem como fazer pelo meio eletrônico? Eu acho difícil analisar alguma coisa psicológica da pessoa por meio eletrônico. Ainda mais... Já é difícil pessoalmente, né? Então, é uma questão muitíssimo delicada essa. Ainda mais se então, tratando de criança, né? Ainda mais se tratando de criança. Por quê? Às vezes você está falando com uma pessoa aqui por vídeo, igual nós estamos aqui, e o pai está ali atrás, fazendo pressão. Exato. Então, por isso que as entrevistas são reservadas, né, individualmente com a criança e tal. É uma questão que já é mais difícil a tecnologia ajudar nesse sentido aí. Então, é muito importante a questão por quê? Que isso está extremamente ligado com a Covid. Porque tem muitos pais, muitos genitores aí, interrompendo a visitação do outro por conta própria. E isso por si só é um ato de alienação parental. Então tem-se que tomar muito cuidado com isso, sim. Né? Principalmente agora em época de Covid, aí, de pandemia, é sempre bom ter o bom senso pautando essas relações também. Exatamente. Com a instauração da pandemia, né, a gente viu muito mesmo. Da mesma forma que a gente... Infelizmente, teve muitos casos de agressão, né, na mulher, a gente viu muita questão de divórcio e de solução de união estável, né? E aí a gente entra na questão, será mesmo que foi a pandemia que fez com que esses casais se separassem? E aí eu te pergunto. Então, né, uma questão bastante importante, né? Aumentou 50%, né? Em alguns estados até mais as queixas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Exatamente. Nesse período de pandemia. E aumentou bastante também a questão de divórcio, né? Eu acredito que assim, né? Era uma coisa que a gente até discutia antes. A questão da convivência e da nossa sociedade hoje, o tanto que é atribulada de tarefas, né? Às vezes o casal já está com a situação conjugal um pouco abalada há bastante tempo e não consegue perceber isso no dia a dia, né? Eles não têm um convívio, às vezes se vê só no final de semana e olhe lá, às vezes é uma rotina tão corrida, né? Às vezes tem muitos casais que eu, inclusive, já vivenciei isso, que moram separados, né? Às vezes um mora numa cidade, outro mora em outra e só se veem no final de semana, mas são casados. E aí a convivência não é diária. Então, às vezes, o casal ele não tem aquele vínculo 24 horas. E acabam esquecendo um do outro e da relação em si. Então, não necessariamente foi a pandemia, né, a Covid-19 que fez com que muitos casais se divorciassem aí, né? É uma questão muito mais além. Talvez a pandemia só colocou em evidência o que já estava acontecendo, né? O que eu percebo é que as pessoas evoluem. Por que muitos casamentos, depois de muitos anos, terminam? As pessoas evoluem, as pessoas mudam, né? Não, óbvio, isso é natural do ser humano e tem que ser assim, isso é benéfico, não é uma coisa ruim.
O que pode ter acontecido que aumentou a questão de divórcios aí, de dissolução da sociedade conjugal, né, seja divórcio ou união, é que essas pessoas evoluíram, mas como estavam muito separados, como cada um tinha sua rotina, eles não evoluíram juntos, cada um tomou o seu caminho diferente e nenhum dos dois percebeu a mudança do outro. Então agora, como se veem obrigados, né, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, esses casais se viram obrigados a novamente voltar a conviver. E aí um começou a perceber no outro, nossa, mas ela não tinha esse tipo de atitude. Ou a mulher, nossa, mas ele não era assim, né? Antes ele se interessava mais por isso, né? Então eu acredito que ficou mais evidente as diferenças entre os casais, né? Sejam elas de qualquer tipo, sejam aí. Exatamente. Mas mais um assunto da live que é o mais importante, o bom senso, né? Pautar. Não é porque acabou a relação que tem que acabar o respeito. Isso é sempre dito e repetido, e por mais que seja dito e repetido, nunca é demais repetir. Né? O respeito entre as pessoas sempre deve prevalecer, e o bom senso, né? Acabou, o judiciário está lá para resolver a demanda de divórcio, mas a gente sempre orienta a fazer de forma amigável, né? Uma mediação aí entre as partes, né? Tentar mediar, ver se é realmente isso que eles desejam, né? Não só por conta da Covid-19, enfim, né? Ver realmente a convivência se tornou insuportável, vocês não têm condições de manter a sociedade conjugal? Não temos condições. Então, o papel do advogado também é muito importante nesse ponto de tentar mediar a situação, né? E não simplesmente, é mais um divórcio para mim. Porque, infelizmente, alguns pensam assim, né? E não é um casal, é uma família que foi construída ali, e a questão é muito além. Às vezes tem filhos, alguns não têm, pode ser que não tenha, mas a maioria tem filhos. E aí envolve toda a questão que a gente falou na parte 1 da nossa live, né? Se não tiver bom diálogo, respeito. E se chegar ao ponto de falar, não, realmente não tem como, a gente quer optar pelo divórcio ou dissolução da união estável, então vamos pela forma amigável, justamente como o Dr. Wellington falou. Às vezes tem a possibilidade de se fazer essa dissolução em cartório extrajudicial. Muitas vezes as pessoas deixam de lado esse tópico, né, a possibilidade de fazer em cartório, pensando do lado financeiro, porque realmente não é barato. A escritura é um pouco carinha. Mas se o casal tem essa possibilidade, é muito mais rápido, muito mais célere. E em questão, eu fiz um divórcio recentemente, e mês passado, se eu não me engano, e a gente fez no cartório, porque o cartório está funcionando normalmente, e era super amigável, tem os requisitos, né, para fazer em cartório, não pode ter filho, não pode a mulher estar grávida, tem que ser consensual, mas o divórcio saiu em 2 dias. Foi uma coisa assim, de um dia para o outro. Então é muito mais rápido do que se levar para o judiciário, se for litigioso principalmente, tem todo um desgaste. Litigioso se estende por anos. Sim, tem todo um desgaste que às vezes não vale a pena. Às vezes as pessoas querem brigar por patrimônio, principalmente, né, que é o principal motivo para se levar para o litigioso, né, a briga de patrimônio. E que muitas vezes não vale a pena a dor de cabeça, a não ser que o patrimônio seja realmente muito grande e que para a pessoa não tem o consenso. Vale a pena discutir, né? Mas até que ponto? Então, essa questão de mediação, de conciliação, eu lembro muito bem disso, que quando nós estávamos na faculdade, era o assunto de que a mediação, a conciliação e a arbitragem eram o direito do futuro. Para nós é o direito do agora já, né? Exato. Porque naquela época já era, né, o direito do agora. Mas hoje em dia, o que a gente vê no mercado de trabalho, aí, no mercado jurídico? Os advogados que realmente se destacam na profissão atuam de forma a conciliar, mediar e só em último caso litigar, certo? Ou mesmo que uma coisa que tem crescido muito e que também não é nem o futuro, né, é o agora da advocacia, é a questão preventiva, né?
Então, assim, o advogado tem que tirar um pouco da cabeça também esse negócio de só litigar, litigar. E as partes também têm que ver que existe solução antes do processo, entendeu? Às vezes é menos demorada, a maioria das vezes mais barata, Às né? vezes, Com menos trauma. às vezes, se as partes têm possibilidade, igual essa questão de patrimônio, fazer um pacto antinupcial para escolher outro regime de bens que não a regra da comunhão parcial, né? Para que os bens não se misturem. Então, aí não teria problema em litigar num divórcio pensando só em patrimônio, né? E aí daria para fazer de forma amigável, para que os bens não se misturem, né? Muitas pessoas que têm posse fazem esse pacto antinupcial para estabelecer outro regime de casamento justamente para isso, para que não tenha dor de cabeça depois no divórcio, né? As pessoas que têm bastante patrimônio estão criando o hábito ainda no Brasil de agir de forma preventiva, né? Então, isso é um benefício. Então, todo mundo está se tocando que perde-se menos dinheiro, perde-se menos tempo e tem-se menos dor de cabeça. Então, assim, as duas principais questões que levam as pessoas a litigarem, no caso de dissolução de sociedade conjugal, são realmente patrimônio e guarda de filhos. Com relação ao patrimônio, é muito importante abrir os olhos para ver se realmente compensa, às vezes, ficar brigando por 5, 10, 15 anos na justiça por alguma coisa, por algum bem que pode ser que, ao chegar ao final do processo, você nem persistiu até lá, né? Pode ocorrer o óbito das partes durante o processo, tudo é possível. E com relação à guarda, colocar a mão na cabeça um pouquinho e colocar acima dos seus próprios interesses o interesse do filho envolvido. Eu acho que isso resolveria uns 90% dos problemas que a gente tem aí com relação a processo judicial, né? De guarda, de visitação e tudo mais. Pensar um pouquinho mais na criança e deixar seus interesses de lado um pouquinho, porque, né, hoje em dia tudo passa tão rápido, a criança que hoje é criança, daqui a pouco já é grande, já tomou seu rumo na vida e tudo mais, então, para preservar não custa tanto assim, né? Vamos preservar, vamos aproveitar a infância dessa criança da melhor forma possível, da forma mais amorosa e mais consensual possível, né? E que as pessoas passem a ter a mentalidade, como você falou, de fazer um preventivo, de procurar um auxílio jurídico também, né? De procurar um advogado. Porque esse advogado, ele vai falar a melhor forma de se fazer a questão, pensando às vezes no interesse do menor ou no interesse do casal em si, porque um divórcio consensual é possível se utilizar o mesmo advogado para ambos o casal, né, para as duas partes. Inclusive em cartório se faz muito isso, né? Às vezes as pessoas dividem o custo até do mesmo advogado para cada um não ter que pagar o seu. Então essa questão é bem importante. No cartório mesmo, eles leem a minuta, pergunta realmente se é isso que eles querem, se tem interesse na dissolução. Então, procurar às vezes um advogado, às vezes não, né? Sempre, porque mesmo em cartório o advogado tem que estar presente e isso tem que ficar claro na cabeça de todo mundo. Você faz sem. Exatamente, o advogado, mesmo de forma extrajudicial, ele tem que estar presente. Então, ver essa questão também do escrevente de confiança de vocês, porque o escrevente que vai redigir a minuta, ele tem fé pública. Então, tudo que for colocado ali na minuta tem que prevalecer. Então, isso é bem importante também, né? Para que ninguém se sinta lesado. Até porque, na frente de um tabelião ali, se a parte falar, não, eu não quero mais assim, então ele não vai lavrar a escritura. O ato já é nulo. Exatamente. Ele não já vai anula, lavar. né? Mesmo se ele lavrar, já é. Então, pensar E tem em uma tudo coisa, isso. a questão até de economia, tanto de dinheiro quanto de tempo. Muitas vezes as pessoas não param para fazer as contas. Um processo litigioso aqui no escritório, às vezes, chega a custar 3, 4 vezes mais do que um processo consensual de divórcio. Com tá? certeza. O tempo também. Na justiça, eu vou entrar com processo litigioso de divórcio hoje, não sei quando termino. Até por isso é um dos motivos que influencia no preço, né? Porque você não sabe quantos anos você vai ficar atrelado àquele processo. E aí o cliente questão vai do falar tempo, que tá caro ainda, né?
Exatamente. Mas Às não vezes você fica 5 sabe. anos no mesmo processo e tá caro. Exatamente. A gente estudou muito E aí o para isso, né? consensual, o consensual, ele tem, eu tenho casos aqui, né? Inclusive a gente sempre comenta desses casos, de entrar com consensual e na mesma semana sair a decisão. Por quê? É um acordo que foi feito e entabulado entre as partes, muito bem claro, de uma forma muito transparente para as duas partes, e a gente apresenta em juízo. Então, o trabalho que o juiz tem é de conferir se está tudo certo, se está tudo ok, se tem um consenso mesmo entre as partes, ou se pode ter alguma nulidade, e aí sai a sentença, não tem audiência nem nada, então é muito célere consensual. Então é uma Sim. economia enorme de tempo e de dinheiro, gente. Ninguém quer perder tempo nem dinheiro. E olha, Isso é o melhor. Então, consensual sempre é a melhor solução. meus clientes, né, fazendo parte da estatística. Eu entrei com um divórcio consensual, mas judicial, recentemente. E a sentença de homologação saiu em 2 dias também. Foi uma coisa assim muito Eu tive um rápida. caso desses de 2 dias durante a pandemia. Sim, durante a pandemia. Eu fiz, Então, eu fiz, é bem célere. eu fiz 3 divórcios durante a pandemia. Então, realmente, a estatística tá certa, Tá aumentando muito. né? Ó, pessoal, com relação aos tópicos, a gente encerrou o que a gente tinha para pontuar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que a gente tenha abordado de uma forma bem abrangente e que vocês tenham sido esclarecidos com relação a eventuais dúvidas e como ficou, né? Como está sendo desenvolvido o direito de família durante a pandemia. Mas eu vou deixar aberto aqui um tempinho, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu já tinha até deixado uma caixinha de pergunta no meu stories e teve uma telespectadora que deixou até uma pergunta que eu cheguei a comentar com o Dr. Wellington, da questão de uma pessoa que tem uma sociedade conjugal, aí, de uma união estável com um rapaz, eles têm um filho e simplesmente a mãe quer desfazer essa sociedade, ir embora com a criança, mas o pai não quer deixar. Então, como que fica aí a questão da guarda, né? Então, é basicamente tudo que a gente mencionou. Se não tem um diálogo aí para que a mãe, de fato, fique com a guarda da criança e a leve para sua nova residência, cabe aí ao judiciário ver essa questão. Então, entrar com uma ação de guarda, regulamentação de visita, né? Às vezes só, até o Dr. Wellington estava comentando, que às vezes só para a questão de mudar de cidade sem uma autorização É o ato de judicial, alienação parental. e aí poderia gerar esse ato de alienação parental. Então, é importante sempre, se não tem diálogo, vamos para o judiciário. E aí entra aquela questão, a guarda unilateral ou guarda compartilhada, depender de cada caso e do juiz. Mas mandem aí se Essa vocês questão aí tiverem perguntas. é bastante importante isso aí, pontuar essa questão da alienação parental, né? O que eu aconselho sempre a mãe quer mudar, o pai não quer deixar. Entra com a ação, se já não tem regulamentado guarda e tudo mais, entra, ou mesmo se tiver, entra com pedido judicial de autorização para mudar de residência. Por quê? Inclusive um dos incisos da lei de alienação parental, que exemplifica lá alguns atos de alienação parental, é se mudar para local distante, só com o intuito de dificultar o convívio, entendeu? Às vezes a própria mãe sabe que ela não está fazendo isso com o intuito de dificultar o convívio e tudo. Só que, né, o pai, às vezes por vingança ou alguma coisa, ele vai afirmar no processo que fez justamente, não, ela mudou só para não deixar eu ver, para se vingar de mim, é alienação parental e tudo mais. E aí, para explicar isso em juízo depois, é mais difícil. Para conseguir uma decisão dessa, o juiz autorizando a pessoa a se mudar com o menor, é mais fácil, é mais rápido, é mais célere, né? Então, é melhor sempre atuar na forma de prevenção. Eu já tive os 2 casos aqui no escritório, de mãe que se mudou com o consentimento do juiz, com a autorização do juiz. Aliás, é um pai, ele veio do Paraná para cá, com o menor, com autorização do juiz. E olha só, mantém a guarda do filho até hoje. A mãe tentou de tudo para falar que era alienação parental, para provar em juízo que era alienação parental. E tem um outro caso de uma mãe que veio do Rio para cá, mas sem essa autorização judicial, e ela, no meio do processo, a guarda foi revertida.
Olha aí, porque né? foi considerado um ato de alienação. E são exceções da regra que a gente mencionou, que a gente É. sempre vê mães, às vezes, na maioria dos casos, detendo a guarda unilateral, e nesse caso aí do pai do Paraná é o contrário, né? Na verdade, dos dois, porque depois inverteu a guarda também. Então, há exceções, né? Nada no Sim, direito é regra. Por isso que é sempre a resposta do advogado é depende, porque depende. sempre vai depender. Sempre vai depender de Depende de cada caso cada concreto. caso. Exatamente. Bom, o pessoal tá quietinho aqui, acho que não tem pergunta, porque ninguém tá falando nada, então só aquelas perguntas que a gente já respondeu durante a live. Acho que ficou bem esclarecido aqui, né, para ninguém ter pergunta. Então, Bom, mas então eu gostaria de agradecer mais uma vez. Ó, só porque eu falei, surgiu uma dúvida aqui. Em relação ao caso do juízo que diminuiu alimentos em virtude da pandemia, fica a encargo de quem reverter os valores pós-pandemia, da genitora ou do próprio pai. Então, na verdade, se for uma decisão judicial, né, conforme a gente mencionou, nesse caso que eu mencionei de Jacareí, se eu não me engano, o próprio juiz falou. Ele vai já foi pagar, estipulado para depois da já pandemia, ficou né? estipulado durante um período para pagar determinado valor, e aí, com o final da pandemia, volta-se a pagar. Então, é uma decisão judicial, e que se ele não cumprir, ele vai ser executado. Agora, se for um acordo verbal entre as partes, aí eles que se entendam, né? É, assim, um padrão dos juízes colocar, já, como a causa é uma causa transitória, ele vai, né, se ele se utilizar do bom senso aí no julgamento, estipular um valor durante a causa transitória. Passada a pandemia, volta ao valor X, né, ou estipula-se o valor X. Se acaso houver uma decisão que não tiver essa previsão, eu acredito assim, o interesse maior é de quem? Da criança. Quem representa a criança deve entrar em juízo, né? Sim. Por exemplo, o pai foi determinado que o pai diminuísse o valor da pensão. Quem detém a guarda de fato é a mãe. Quem convive mesmo é a mãe, mora com a mãe. Passada a pandemia, se não ficou estipulado o valor que vai ser após a pandemia dos alimentos, a mãe deverá ingressar no judiciário para fazer valer o direito do próprio filho, né? Eu acho difícil numa decisão dessa o pai entrar para aumentar a própria pensão. Né? Que se Com for para ele entrar certeza. para aumentar a própria pensão, nem precisa de entrar no judiciário, ele começa a pagar por si só o valor a mais. Exato. Né? Exatamente. Bom, então acho que a gente pode ficar por aqui. Gostaria mais uma vez de agradecer você ter topado esse convite e vindo aqui Foi muito comigo bom. esclarecer todas essas dúvidas com relação ao direito de família. Nós dois somos apaixonados pelo direito de família, então a gente sempre fica trocando Família. ideia com isso e é muito bom. Eu sou apaixonada pelo direito de família desde a faculdade, né, que eu tive uma influência grande e me apaixonei de Eu fui imediato. pós-faculdade. E eu adoro atuar nessa área, é minha grande paixão. E a gente tem que ter muita sensibilidade, né, para atuar nessa área, porque Sim. a gente realmente lida com cada caso que a gente às vezes se envolve. Então a gente Uma tem que carga ter. emocional muito grande, né? A gente está lidando com vidas ali e às vezes é pior do que criminal, né? Porque a gente está lidando ali com situações bem difíceis, né? São pessoas, são vidas, são crianças, então é realmente bem delicada a situação. Mas é isso. Gostaria de agradecer de novo, foi um prazer. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, ouvindo a gente falar sem parar, que eu tô até ficando sem voz aqui, de tanto que eu falei. E é isso. Eu queria agradecer também pelo convite, eu acho que foi muito, muito bom. É sempre bom essa troca de informações entre a gente, né? Porque quando a gente se propõe, às vezes muitas pessoas não veem os bastidores disso, né? Quanto que a gente se prepara para vir aqui falar em público, ao vivo tem essa gagueira que sempre acontece, né? Um erro técnico aqui, outro ali. Então, é muito difícil, a gente se prepara bastante para fazer isso, e eu acho isso muito válido. Para nós mesmos, como profissionais, e para poder levar informação de qualidade para as pessoas, que eu acho que esse é o principal intuito
dessa live. Sim. Então, assim, queria agradecer muito você pelo convite, né? Lógico, nossas discussões aí de direito de família pelo WhatsApp sempre vão continuar, e sempre que precisar eu vou estar aqui à disposição para essa live, para vídeos, seja lá para qualquer coisa aí envolvendo direito de família, porque eu também me tornei um apaixonado. Até esse é o motivo da pós-graduação agora em direito de família. E queria Sim. agradecer a todo mundo que apoiou a gente, principalmente. Eu achei muito legal a nossa professora Soraya, né? Eterna professora, já não dá aula para a gente há muito tempo, mas é a nossa eterna professora Soraya, desse incentivo, né? Em falar, não, a faculdade está disposta a fazer a divulgação também. Queria Ah, agradecer ao Moura também por ter sim. disponibilizado as Ó, redes sociais, né? a Paty está aqui representando o Moura. Paty A é Paty. uma mãezona, né, da faculdade. Todo mundo pede socorro pra Paty. Quem nunca, né? E Quem nunca? a Paty criou o Insta para poder assistir essa live. Não, Olha só que honra. a Paty é sensacional, mas eu tenho um prazer, assim, de dizer que ela é minha amiga, porque a Paty é uma pessoa incrível realmente. Obrigada, viu, gente, por todo mundo que está aqui, nossos colegas também de sala, que eu vi alguns por aqui, a todo mundo que entrou e compartilhou com a gente essas informações, né? Achei muito válido, muito obrigada. E aí a gente vai ficando Eu que por agradeço mais aqui. uma vez. Até o E próximo, até a quem sabe próxima, a né? gente faz uma próxima live aí, abordando alguns temas. Se vocês tiverem interesse em uma próxima live, manda um direct pra gente, tanto pra mim quanto o Dr. Wellington. Sigam as nossas redes sociais, tá? Tanto o Batigalha Isso é muito importante. quanto a do Dr. Wellington, porque a gente tá sempre postando novidades aí, certo? Então, obrigada mais uma vez. Um beijo e até a próxima. Beijo, beijo. Até mais. Tchau!